queria tanto gravar. Oh, por quê? Agora foi. Ah, Foi, então agora eu vou ler aqui. Então, bom dia, que hoje a gente tem aqui uma manhã abençoada aqui de um estudo aqui poderoso. E hoje aqui o título é Com Jesus no Barco. E a gente vai ler Mateus 8, do 23 ao 25, que aqui fala o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos correr. E aí vamos ler aqui, então, né, o que a gente está lendo aqui, para quem não, talvez seja a primeira vez aqui com a gente, é devocional do livro Café com Deus Pai, Café com Deus Pai. E aqui ele diz o seguinte, que a vida não é fácil, ainda mais em tempos instáveis e incertos como os atuais. Todavia, essa definição não é a final. Existe uma vida depois da crise e da dificuldade. Existe algo mais. Porque sempre há esperança no Senhor, que não nos desampara e permanece conosco nas circunstâncias difíceis. Certa vez, então aqui o autor contando aqui uma história dele, né? Certa vez, quando eu orava e refletia acerca desta palavra, o Senhor me fez observar que em alguns momentos Jesus chamou os discípulos de pessoas de pequena fé. E isso me levou a observar o que tinham feito para que a fé deles fosse pequena. Imaginei que se fizesse o contrário, pelo menos teria fé suficiente para vencer os problemas, independente do grau de dificuldade. E a verdade é que os discípulos, em desespero, começaram a gritar. É possível que tenham até sacudido Jesus para acordá-lo, mas ele calmamente levantou-se e deu ordem ao vento e à tempestade, que imediatamente cessassem. É incrível que mesmo que eles tendo andado tanto tempo com Jesus e testemunhado tantos feitos milagrosos, não depositassem a confiança nele em meio àquele finalizar aqui na parte final. Não tema os dias difíceis, não se deixe paralisar pelas tempestades fortes, pois com Jesus a bordo na sua vida não há vento contrário ou crise que o possam abater. Os dias difíceis virão, mas acredite que Jesus é infinitamente poderoso para dissipar os problemas da sua vida, acalmar a tempestade e trazer a paz ao seu coração e à sua mente. Não se esqueça de que Jesus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Simplesmente creia. E aqui em negrito aqui, né, uma mensagem grande. Em nosso coração sempre temos sonhos maiores do que podemos realizar. E que palavra abençoada, né? Então, que nesse dia de hoje a gente fique com essa palavra aqui abençoada, que se temos Jesus, temos tudo, né? Tudo que a gente precisa é Jesus. Ele que vai nos preparar, ele que vai nos capacitar, e na palavra não tem nenhuma promessa de que a vida vai ser fácil. Pelo contrário, tá lá o quê? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, e que a gente deposite, que a gente, né, possa sair daqui dessa reunião de hoje, lembrando que lá na palavra diz, busque o reino de Deus, a sua justiça, e tudo será acrescentado. Então, se a gente buscar o reino de Deus, tudo será acrescentado. E as dificuldades, elas vão vir para nos edificar, né? Eu passei a olhar para os momentos de adversidade, de dificuldade, com outro olhar. Porque é um momento que a gente... é o momento mais difícil que a gente mais cresce, né? E quando a gente tem Jesus no barco, tudo fica mais leve, porque a gente não fala que o jugo dele é suave, né? O seu fardo é leve. Então, a gente não... Uma coisa que eu aprendi é que eu não preciso ficar sozinha, enlouquecida no momento desesperador, né? Eu pego na mão de Jesus e vou com ele. E aí ele vai trazendo o quê? A paz que excede a todo entendimento, não é isso que fala na palavra? E é isso que a gente... Se tiver alguém aqui que nunca... que estiver passando por um momento desafiador, eu declaro em nome de Jesus que você receba do alto a paz que excede a todo entendimento, porque quando a gente está com Jesus no nosso barco, pode acontecer o que aconteceu com os discípulos, a maior loucura, a maior tempestade, parece que você vai cair, parece que vai dar tudo errado, só que quando você está com Jesus no barco,
você consegue ter a paz, que seja todo entendimento, né? O fardo que é pesado, que é difícil, ele é trocado por um fardo leve, porque Jesus traz isso, né? Então, que a gente possa sair desse devocional de hoje com essa convicção de que se você ainda não tem Jesus no seu barco, é o momento de você convidá-lo, porque, né, Jesus, ele não é aquele que ele vai meter o pé na porta e entrar forçadamente na sua vida, né? Ele tá lá, disponível para você o tempo todo, só que a gente que tem que procurar, né? A gente que tem que procurar Deus, a gente que tem que querer que ele esteja conosco, né? Então, que a gente, hoje, nesse dia de hoje, né, talvez alguém aqui que vai ouvir também essa gravação, estando passando por algum problema, por alguma dificuldade, que nesse dia de hoje você possa, em oração, sozinha, no secreto, no seu quarto ali, que você possa entregar esse momento de tempestade, esse momento difícil que você está vivendo para o Senhor, né? Porque Ele vai acalmar, o que fala aqui, né? Ele vai acalmar a tempestade. Então, não tema os dias difíceis, não se deixe paralisar pelas tempestades fortes, né? Porque lembrando que a gente tem um Jesus que está a bordo, né? Que está escrito aqui, Jesus está a bordo da nossa vida. Então, não há ventos contrários ou crises que possam abater. E a gente tem um Deus que ele é tão, assim, maravilhoso, criativo, que o Senhor, ele usa tudo. O que fala na palavra? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Aquele momento de crise, isso que eu percebo, assim, que aquele momento de crise, de desafio, aquele momento que está super complicado, o Senhor, ele usa todas as coisas para o bem. Ele pega aquilo ali que foi desafiador que você viveu, aquilo ali terrível que você viveu, e usa para o propósito. Aqui é impressionante. Então, que a gente possa sair mais edificada dessa palavra de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa antes? Eu troquei de computador, tô pondo aqui no Jó, é o 28 hoje, né? Alguém quer compartilhar algo antes? Se quiserem, pode abrir o microfone, tá? Se quiser compartilhar alguma coisa, complementar alguma coisa que sentiu no coração. Às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto assim um impulso de falar, às vezes eu não quero, aí falar, não, acho que eu não vou falar. Ih, o Theo acordou. Oi, Theo, bom dia, quer participar hoje do devocional? Ai, meu Deus. Oi, amor. Ó o pessoal aqui, bom dia. Eu vou colocar aqui o áudio pra gente, tá? Do Jó, então. Mira, não. Eles cavam e nos Jó, capítulo 28. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para dentro da terra, eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro.
As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está. E o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. Então vamos lá, gente. O Thelzinho tá aqui, né? Thelzinho, espero que você colabore com a mamãe, tá bom? Então esse é um capítulo... Filho, não, dá licença, tá? Ó, esse é um capítulo poderoso, né? Porque ele vai abordar aqui sobre a sabedoria divina. Então, assim, Jó, ele traz uma reflexão, assim, bem profunda, né? Sobre essa busca pela sabedoria e o conhecimento de Deus. Pera só um segundo. Quer ela pegar o papelzinho pra desenhar? Pega aquele papel, o Gino, pega. E aí, bom, então o que ele traz aqui, né? A gente viu ali nos versículos de 1 a 11, ele não é muito grande esse capítulo, né? Então, de 1 a 11 ali, ele aborda ali sobre a busca incansável pela sabedoria humana. Então, é um capítulo muito notável ali no livro de Jó, né? Que ele aborda essa questão da sabedoria humana. E esse contraste com a sabedoria, né? O contraste com a sabedoria divina. Então, lá no início do capítulo, a gente vê lá que Jó, ele descreve a busca humana por riquezas, né? Então, o ser humano tem muito disso, né? Buscar riqueza, busca dos tesouros subterrâneos, como a prata, fala lá do ouro, do ferro, fala lá do cobre, né? De pedras preciosas. Então, a gente vê que os homens, eles exploram as profundezas da terra, né? Escavando ali túneis, que ele vai falando ali logo no começo, né? Do capítulo do 1 ao 11. E até encontra ali fontes de rios que precisam ser represados, e eles trabalham arduamente, né, extraindo tudo que há de valioso na terra. Mas Jó, ele argumenta que, embora os homens eles possam encontrar esses tesouros da terra, eles não podem descobrir a verdadeira sabedoria,
Então ele fala ali, né, que a sabedoria é algo que se pode ser encontrada só em Deus, né? A sabedoria vem do alto, né? Então Jó destaca ali que a sabedoria ela é inacessível aos homens e não importa quão hábeis que sejam as suas áreas. Então uma coisa que eu já comentei aqui algumas vezes, né? Às vezes a gente vê pessoas que não tiveram acesso à faculdade, não são pessoas viajadas, não são pessoas que, né, que têm uma super estudaram em escolas maravilhosas. Não, às vezes pessoas super simples e que têm uma sabedoria na palavra, né? Porque a sabedoria vem do Senhor, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir o conhecimento da sabedoria. Claro que sim, é importante a gente buscar conhecimento, ainda mais a gente está numa fase de internet que a gente vê tanta abundância de conhecimento, né? A gente vê tanto, é mentor aqui, é curso gratuito, é um monte de vídeo no YouTube, é faculdade que você consegue fazer gratuita, é tanta coisa, tanto conhecimento, e que sim, a gente tem que estudar, tem que ler livro, tem que fazer curso, é importante também. Mas esse capítulo fica muito claro, né, que existe algo maior, que é uma sabedoria que vem do Senhor, e que essa não depende de nada aqui terreno, né? Mas é uma sabedoria que vem do céu mesmo, né? E então a gente vê ali que Jó também ele destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? Então, embora os homens eles possam explorar a terra, possa extrair suas riquezas, né? Que tudo as coisas que o Senhor criou, né? Embora ali o homem possa explorar, Deus é quem estabeleceu as leis da natureza e determinou. Deixa eu liberar o Antônio, que o Antônio entrou. Oi, Antônio, sim. Bom dia. E determinou determinou onde os tesouros estão escondidos, né? Então é somente através de Deus que os homens podem alcançar a verdadeira sabedoria. Peraí, só um segundinho. E tem um versículo aqui, ó, o Telzinho estava falando, eu fechei o microfone. Tem um versículo poderoso que eu vou compartilhar, que para mim esse aqui merece ser grifado. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que é lá no finzinho. Ah, eu não vou conseguir compartilhar, mas tudo bem, eu vou ler. Ó, lá no finzinho ele fala assim, lá no 28. E isso que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, afastar-se do mal e do verdadeiro entendimento. Então, assim, tem uma outra parte também que ele fala de temer ao Senhor, mas agora eu tô com o Telzinho no colo aqui, tá ruim de eu achar. Mas, o que eu vejo aqui, né, um versículo muito chave desse capítulo é sobre temer ao Senhor. Então, de onde vem a sabedoria? Vem do Senhor. E como que eu adquiro? Quando eu sou temente ao Senhor, né? Então, quem quer receber instrução que vem do alto? Quem quer ter sabedoria que vem do céu? O que a gente precisa fazer? Temer ao Senhor, né? Temer ao Senhor. E o temer ao Senhor é o quê? É honrar, né? É respeitar, é ter reverência. Então, antigamente, né, eu achava essa palavra estranha, né? O temer ao Senhor. O que é temer, né? Dá uma sensação de ter algo vinculado a medo, e não tem nada a ver, né? É ter essa honra, essa reverência, né? Ter esse respeito ao Senhor. Então, a sabedoria, ela é o quê? Ela é fruto de uma pessoa que é temente a Deus. Né? Aqui temos aqui o Antônio, nosso querido, mas temos a maioria aqui em mulheres, então que a gente realmente possa ser a mulher virtuosa que o Senhor deseja que a gente seja, né? Que é o que ele fala lá em Provérbios, acho que é o 31, se eu não me engano, que a gente possa ser a mulher virtuosa. E qual que é uma característica da mulher virtuosa? É uma mulher que é temente ao Senhor. O que é a mulher virtuosa? É aquela mulher sábia, aquela mulher que edifica o seu lar, aquela mulher que traz paz para o seu lar, né? Aquela mulher que... E como que a gente adquire essa sabedoria, né? Para que a gente possa ser essa mulher lá que fala em Provérbios, essa mulher virtuosa, que a gente possa, em primeiro lugar, ser temente ao Senhor, porque quando a gente é temente ao Senhor, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado, né? Então, que a gente possa até juntar aí, ó, o contexto do devocional de hoje, né?
Lembrando que se Jesus não está no seu barco, que a gente nesse dia de hoje convide ele para estar no nosso barco, porque ele tem o poder de acalmar a tempestade, né? Então, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, buscando em primeiro lugar, quando a gente é temente ao Senhor, a tempestade é acalmada, e mesmo que a gente esteja na tempestade, a paz que excede a todo entendimento nos alcança, porque a gente é tão maravilhoso, a gente está diante de um desafio, mas ter aquela paz, né? Aquela paz no coração, que a nossa fé no dia de hoje seja edificada, né? Porque a gente, lendo esse livro de Jó, também é um livro que ele resgata muito essa questão da fé, a gente ter a paciência e a gente ter a nossa fé edificada, né? Então, que a gente saia desse estudo de hoje com a nossa fé edificada, que a gente saia convencida de que a gente precisa temer ao Senhor, que temendo ao Senhor, a gente vai ter a sabedoria que a gente precisa para resolver os nossos problemas, que problemas a gente tem de monte, né? Todo mundo tem, cada um aqui um problema diferente, mas temos um monte, né? E, bom, então, vamos fazer o 29 também, porque agora acho que dá para fazer uma continuidade bacana aqui da leitura. Se alguém quiser comentar algo antes de a gente partir para o 29. Então, deixa eu preparando aqui. Então, eu vou pôr, tá? Agora eu tô ouvindo que o Baby 2 acordou. Ai, meu Deus, vamos lá, vai dar certo. Vou dar o play aqui no... Eu com a tecnologia, não sei o que tá acontecendo, que o negócio aqui tá meio estranho, não tá indo. Olha que engraçado, por quê? Ué, parece que travou. Agora foi. Oi, eu sou a aluna aqui da... Propagandinha básica, como sempre, pula. Agora sim, tá? 29. E a gente já comenta. Jó, capítulo 29. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida. E a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto.
Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Então vamos lá, aqui para o 29. Então no 29, a gente já vê aqui, né, Jó trazendo uma reflexão bem profunda ali. Não, é o 29, tá certo, é. Então a gente vê ali Jó trazendo uma reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento e do mal. E aí ele acaba que traz ali, né, trazendo o seu passado, ele fica falando sobre o que ele viveu, né? Então do capítulo do 1 ao 6, a gente vê ali a glória passada de Jó antes da aflição, né? Então a gente vê que ele descreve o que ele viveu, né? Antes da aflição que ele está vivendo agora, antes dele perder tudo, né? Que ele perdeu, dessa doença que ele está. Então a gente vê nesses versículos iniciais que Jó ele reflete sobre a bênção e a proteção que ele desfrutava antes dessa fase difícil que ele está vivendo, né? Antes dessas aflições aí que ele está passando agora. Então ele descreve ali como que Deus o guardava. Espera um pouquinho, amor. Então ele descreve como que Deus o guardava, né? Como uma lâmpada suspensa em uma tenda e como o Senhor guiava-o através da escuridão. E além disso, né? A gente vê que Jó, ele fala lá que ele tinha o quê? Ele tinha uma casa feliz, né? Ele fala dos filhos dele, ele tinha uma casa próspera, né? Os filhos sempre estavam ali com ele, e ele comenta até ali do azeite, que na época assim, simbolizava o quê? Fartura, né? Então ele tinha uma vida muito tranquila, tinha ali os seus servos, tinha ali financeiramente, era muito próspero, né? E a descrição de Jó aqui, ela nos faz refletir, né, sobre essa natureza da bênção divina e o papel que Deus empenha em nossas vidas, né? E como Jó, muitas vezes a gente pode nos sentir também abençoados e protegidos por Deus. E isso é uma parte importante da nossa fé, né? Só que a aflição de Jó, ela também nos lembra que nem sempre a gente pode compreender os caminhos de Deus e que a bênção ela pode ser temporária. Então a gente vive, né? A nossa vida é assim como de Jó também, né? Tem momentos que tá tudo maravilhoso e tem momentos que você não entende por que você tá vivendo. E esse livro de Jó, ele é um livro muito, assim, eu tô gostando muito, né? Amando muito ler esse livro, porque ele é um livro que ele traz esse questionamento, né? De por que as pessoas boas sofrem. Porque a gente vê que Jó, né, então lá no primeiro, acho que no primeiro, segundo capítulo, quando fala ali sobre Jó, a gente vê que ele sempre foi uma pessoa muito íntegra, muito honesta, era muito justo, né, ele sempre honrou a Deus, e aí você fala, poxa, mas por que uma pessoa assim sofre? E aí esse livro levanta esses questionamentos, né, de nossa, como que funciona essa justiça de Deus, né, Deus ele é justo. E aí a gente vê o tempo todo no livro esse debate de Jó com os amigos, porque Jó ele vive assim numa montanha-russa emocional, né? Vamos dizer assim, ele vive numa montanha-russa emocional, porque para Jó ele fica muito confuso, porque ele fala assim, bom, se eu sou inocente, então por que eu tô sofrendo? Significa o quê? Deus não é justo? Então em alguns momentos ele chega a pensar isso, Deus não é justo? E os amigos de Jó, que a gente viu, né, bastante, daqui a pouquinho vai começar
vai entrar um amigo novo, né? Mas até então a gente viu sempre 3 amigos ali conversando, que a gente viu sempre ali o Elifaz, o Bildade e o, acho que é Zofar, né, se eu não me engano. E aí os amigos, eles já começavam a entrar numa outra conclusão, né? Eles pensavam assim, bom, não, uma coisa é fato, Deus é justo. Se Deus é justo, então quer dizer que Jó, ele pecou. Então eles ficam nesses questionamentos, e esse livro é muito lindo, porque assim, a gente vai ver que ele não vai trazer a explicação de todos esses questionamentos de Jó e seus amigos, só que ao mesmo tempo, ele traz pra gente uma convicção, né, de como Deus é bom, traz sobre a bondade de Deus, como Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Então, realmente, a gente vai ser muito edificada com esse livro, né? Até a conclusão aqui da leitura desse livro. A mamãe vai fazer, eu vou precisar de mais 5 minutos. Aí, a hora que tocar o despertador, eu vou lá fazer, tá bom? Combinado? Então, tá bom. E pra gente fechar aqui, que o Telzinho já tá precisando de mim, ó, uma reflexão só pros dias desse capítulo, né? Pros dias de hoje. Então, a gente vê ali que é um capítulo... Peraí, fecha um pouquinho, Theo. Então, assim, ó, este capítulo é uma janela para a vida de Jó, antes da sua aflição, né? E um retrato da glória passada que ele desfrutava. Então, nele, a gente vê um homem que tinha a bênção, que tinha a proteção de Deus, que tinha uma casa feliz, que tinha uma casa próspera, que tinha reputação, né? Então, a gente vê que ele tinha reputação, as pessoas ouviam ele, né? E as pessoas... colocavam ele como uma pessoa, um líder sábio, né, e justo. Então a gente vê ali que ele ajudava as pessoas, né, então a gente vê a dedicação de Jó em ajudar os necessitados, que tem uma parte ali que comenta sobre isso. Então ele era conhecido pela sua generosidade, pela sua justiça, ajudando os pobres e os órfãos, que inclusive o que na palavra diz? Que o que é a verdadeira religião? A gente encontra lá isso em Tiago, né, Tiago 1:27, a verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos, eu tô lendo aqui o versículo, tá? E as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Então, realmente, a gente vê que Jó, ele fazia o que o Senhor falava, né? O que é religião, né? Então, ele amparava ali as pessoas. Tetel, eu preciso que você me ajude, tá? Tô acabando. E, então ele era muito conhecido pela sua generosidade, né? Então ajudando as pessoas e essa dedicação ao serviço e ao próximo é um exemplo atemporal, né? Que a gente deve se inspirar, que deve nos desafiar também como cristão, para que a gente possa estar atento, né? A ajudar os necessitados. E nos dias de hoje, né? A gente vê um mundo muitas vezes que é marcado pela injustiça e por tanta desigualdade, né? Tanta injustiça e tanta desigualdade. E a pobreza, a fome, né, a violência ainda são uma realidade para muitas pessoas, né, no mundo. A gente, graças a Deus, é muito privilegiado, a gente tem uma vida muito privilegiada, né, mas tem pessoas que infelizmente não. Então a gente como cristão, a gente é chamado, né, para seguir esse exemplo de Jó, para a gente poder ajudar as pessoas, ajudar os necessitados. E essa palavra vem muito de encontro ao meu coração, que eu vejo que sim, eu sou uma pessoa muito abençoada e que eu tenho muito sim a poder transbordar e compartilhar e poder ajudar pessoas que precisam, né? Então que a gente possa sair nesse dia de hoje. Então só para encerrar, porque tá dando o horário para a gente fechar com a oração. Hoje aqui para mim, né, veio muito forte aqui no meu coração, aqui no devocional que a gente fez, da gente lembrar que a gente não está sozinho diante da tempestade, a gente tem um Deus que está junto, que está tomando conta de todas as coisas, cuidando, um Deus que realmente ele traz a paz, que traz o entendimento, né? Diante das aflições, ele está conosco, né? Que ele acalma a tempestade. E lá em Jó 28, ficou muito forte aqui no meu coração, a gente entender que a sabedoria é algo que vem do Senhor, que vem do alto, então que a gente possa realmente ser pessoas tementes ao Senhor, porque a gente viu aqui que a sabedoria é fruto de uma pessoa temente ao Senhor. Então que a gente saia daqui com essa palavra forte no nosso coração, de temermos ao Senhor, buscar o reino de Deus, sua justiça, e tudo será acrescentado. E o que veio muito forte também no meu coração aqui em 29, no capítulo 29 de Jó, é sobre esse chamado que nós como cristãos temos de ajudar os necessitados, né? Então que a gente possa todo momento ser grato pela nossa vida, porque somos pessoas abençoadas, filhos amados, abençoados, e que
a gente pode ser canal de bênção na vida de outras pessoas que estão necessitando, né? E às vezes esse canal de bênção, muitas vezes é ajudar financeiramente, muitas vezes é ajudar com alimento, muitas vezes é um abraço. Às vezes é só um abraço, às vezes é só uma palavra. Então, às vezes, está muito mais ao nosso alcance ajudar o próximo do que a gente imagina. A gente, às vezes, se julga, achando que o que a gente tem para transbordar é pouco. O que eu sei é pouco, eu não sei. Mas, muitas vezes, o que a gente sabe é muito mais do que o próximo. Então, aquele pouquinho que eu sei, eu posso ajudar o próximo. Então, que nesse dia de hoje a gente possa... Limpa o seu nariz. Que nesse dia de hoje a gente possa colocar os nossos talentos para ser bênção na vida de outras pessoas, não enterrar o nosso talento, né? A gente leu aquela parábola dos talentos, que tem um lá que enterra os talentos, né? E o que o Senhor faz? Aquele que enterra, ele tira e dá para o que usa, né? Então, o que tem pouco é tirado. E aquele que tem, que usa o recurso, aquele acrescenta mais. Então, que a gente possa ser, né, essa pessoa que usa os talentos, né? Os talentos que o Senhor nos deu, que a gente realmente use para ser bênção e luz na vida do próximo. E é isso, meus queridos, que eu queria compartilhar hoje aqui com você. Amanhã a gente vai, acredito que vamos ler o 30. O 30 também é um capítulo bem bacana, porque já entra bem em contraste com esse ele fala, né, de tudo que ele viveu, a glória que ele viveu no passado, e aí depois no 30 ele já traz todo o peso do que ele está vivendo agora, então é legal também pra gente ver essa montanha-russa que ele tá vivendo. Então, alguém pode encerrar com oração? Ou quiser comentar alguma coisa, tá, gente? Se alguém quiser comentar algo também sobre esses capítulos antes de encerrar. Flavinha, se você puder, de repente, fechar o coração, vou fechar o microfone aqui. Tá. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. Abençoa, Senhor, cada vida aqui representada. Abençoa esse grupo, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada um com um mover sobrenatural, Deus. Visita cada um, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, ó Pai. Queremos colocar as nossas vidas, Senhor, no teu altar, Jesus. Abençoa, Senhor, a Cleide, abençoa o seu Antônio, a Maiara, a Cris, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando eles, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada por tudo, abençoa o nosso dia, abençoa nossos familiares, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando de maneira sobrenatural cada vida aqui, ó Deus. Ó Deus, nos dá, Senhor, um dia de bênção, de vitória, Senhor, de portas abertas, que o Senhor possa estar, Senhor, cada dia mais, renovando as nossas vidas com o teu poder, com a tua glória, com a tua Shekinah, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos esse dia nas tuas mãos, Senhor, e agradecemos por tudo. É o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Amém, bom dia. Bom dia, gente. Hoje foi meio agitada aqui a coisa, mas ok, foi. Bom Grande dia, beijo, amados. viu? Até Bom amanhã. dia, gente.